E aí, vou ver como que a gente vai fazer. Telefone sem fios, né? Vocês já ouviram falar? Né? Telefone sem fios. Então, eu vou falar uma palavra, e aí, daqui vai passando para lá, de lá vai passando para cá, e vai assim, né? Zigue-zague. Porque tem gente sentada aqui, tem gente sentada aqui, não está todo mundo junto. Então, eu vou fazer o telefone de fio, zigue-zague, zigue-zagueando. Estou achando que está todo mundo muito disperso pós-café. Vamos nos concentrar. Quem já está em Santos de Paulinas retornando para os seus lugares, vamos manter por aqui o silêncio breve, porque senão a gente não consegue aproveitar. Então vamos lá. Está todo mundo em silêncio? Mãe, fala pra caramba, né? Padre Duda também, fala um pouquinho, né? Vai lá, sua vez. Sandra também, recém-chegada profissional da saúde, vamos sentando aqui, até negociação com a mãe por isso. Bem, gente, então, vamos silenciando, achando a adrenalina, que agora a gente vai continuar, tá bom? Isso, então a gente vai fazer essa dinâmica, para quê? Para que a gente vai fazer essa dinâmica? Para a gente observar a nossa atenção como líder, a nossa atenção, a nossa concentração nos estudos e também a nossa sensibilidade ao que a gente escuta do outro, a nossa comunicação, como ela está. Porque nós, irmãs paulinas, estamos a serviço da comunicação. A gente sabe que no nosso mundo hoje a comunicação é muito veloz. No WhatsApp a gente pode até aumentar a velocidade da fala das pessoas. Na verdade, pode ser ouvir rápido. Então, a gente está numa velocidade muito grande. E às vezes essa velocidade ela vai na nossa transmissão da mensagem que desejamos passar para o outro. Então, a gente precisa ter uma atenção, uma sintonia e ver se foi aquilo mesmo que você falou. Né? Tem que ter cuidado. Igual a palavra de Deus, às vezes a palavra está falando uma coisa, mas eu posso entender outra, e depois transmitir outra. E isso pode ser prejudicial na nossa evangelização. Então, a gente vai fazer essa dinâmica para a gente observar como nós estamos tendo atenção à escuta do outro. Nesse contexto de mundo que nós vivemos, tecnológico, digital, que a velocidade é muito rápida, mas que a mensagem que nós ouvimos e absorvemos em nós é uma mensagem que ela leva tempo. Olha, foram 300 anos para ter a revelação do livro de Josué. E agora nós estamos estudando esse livro. Que esse livro foi escrito no tempo babilônico, pós-exílio, ele também pode nos ajudar hoje, no nosso tempo, no século XXI. A mensagem de Deus, ela se atualiza e quer chegar pelo ser humano. Mas para isso a gente tem que ter essa sensibilidade e essa atenção. Então vamos fazer essa dinâmica do telefone sem fio. Eu vou falar uma palavra para Angélica. Angélica vai passar para Arthur. Angel. E o Angel vai passar para Ângela. Márcia. Madalena. Aí vai assim, até chegar no final. No final eu vou ver qual foi a palavra que chegou lá. Vamos ver se a gente vai ser fiel. A gente vai ser fiel na transmissão, como Josué. Vamos ter que ser fiel, hein? Nessa transmissão. Tá certo? Eu vou falar no ouvido dela e ela vai
prestar atenção, está inteira, agora na hora da audição. Tá bom? Vamos lá. Quem vai passar para mim? Nesse momento vocês só vão ouvir, né? Vocês vão prestar a função do corpo humano está ouvir apenas e reproduzir. Ok? Começando. Vou sentar, olha, todo o processo. Concentração, hein, gente? Vamos nos concentrar, que a mensagem está sendo passada. Vamos ser fiéis. Tira a máscara então, tira a máscara e fala. A conexão, né? Estamos participando nesse momento da dinâmica do telefone sem fio. A irmã Renata passou uma frase ao primeiro participante no primeiro banco e todos os participantes estão tendo que reproduzir. Com silêncio e muita concentração. Não.
piorou tudo. Foi tipo assim, Gente, João Carlos já vem faltando um pedaço. Ela vai ter. Acabou. Acabou? Isso. Agora, quem foi o último? Isso, vem aqui, o último. Ele vai falar para nós qual foi a palavra que chegou até ele. A palavra. Seu nome? Douglas. Qual foi a palavra que chegou até seus ouvidos, Douglas? Maria, mãe de todos. Maria, mãe de todos, uma frase. Gente, uma palavra que eu disse. Olha só, sabe qual foi a palavra? Uma palavra que também não é muito conhecida, não é muito comumente usada no nosso dia a dia, não é coloquial. A palavra é ligar. Ligar. Sabe o que significa ligar? Eu passei certo. Liga, sabe o que significa? Costurar, tem-se. É um verbo. É difícil. É difícil mesmo. A dinâmica é para isso. Para a gente observar que a gente tem que ter atenção e conhecimento para a gente transmitir. Senão chega uma hora que só a gente tem que a gente conhece. Maria, mãe de Deus. Conhece, né? Quem vai ser aquela coisa? Vai, tudo. Já fizeram resumo, igual chegou a mim. O que chegou a mim foi assim: Maria é amor e mãe de todos. Garoto. Está reduzindo. Maria. Uma palavra, uma frase. Né? Então, quando a gente não conhece, a gente faz as. Não é? A gente vai colocando aquilo que vai dentro do nosso universo. A gente vai complementando. Mas alguém quer falar dessa dinâmica? O que você gostou dessa dinâmica? O que ela pode pontuar para a gente? Aqui, quem quer falar? Pode vir aqui. Ela falou Lia. Lia. Só que aqui no nosso chegou Ali. Eu falei que É telefone sem fio. É porque é uma palavra desconhecida. Às vezes a pessoa não entendeu, aí. Isso. Vamos falar os exemplos.
Vamos ver se agora a gente vai se manter fiel. Vamos se manter fiéis. Vamos nos manter fiéis. A primeira dinâmica não foi falada uma palavra, dessa vez uma frase. Mais ou menos. Digita pra Rita. Digita pra Rita. Já vai tudo de novo, viu? Modificado. É cochichando já. Deus é amor. Olha, quando a gente conhece a mensagem, chegou tal como foi dita aqui no início, morreu. Viu? Não teve preocupação nenhuma, a gente conhece. Por isso a gente está aqui vendo o livro de Josué, o livro da Bíblia. Porque quando a gente conhece, a gente vai transmitir, comunicar o que esse Deus revelou no livro de Josué. O que Deus está querendo revelar para nós, nosso contexto hoje. Então, por isso que é necessária formação contínua e permanente, para a gente conhecer a nossa fé, dar razão à nossa fé. A gente viu agora há pouco tempo, eu não sei se vocês viram aquele ator da Globo que falou sobre a família Ana Maria Braga. Não. Isso. Ele falou que ele é católico, convicto, né? Mas ele e a sua família. E ele falou muito bem que ele está sendo, às vezes, ele apanha por dizer que é católico, no meio artístico. E ela fala assim: você é católico? Você é essa religião que é cheia de tabus, de leis? Você é um bobo? Que é isso? Aí ele fala: você está dizendo isso porque você não conhece a religião católica.
mas eu estudo, eu leio, eu aprofundo. Então, é um católico consciente que a gente tem as dimensões, como eu disse, dimensão social, dimensão nacional, psíquica, afetiva, laboriosa, todas as nossas dimensões, a dimensão sexual, a dimensão religiosa e espiritual. E a nossa dimensão religiosa é católica, porque eu preciso conhecer, aprofundar e estudar. Quando é oferecido para nós, a nossa igreja oferece curso, eu vou estar lá, porque eu quero aprender, eu quero conhecer, porque eu quero transmitir a mensagem como os primeiros apóstolos transmitiram, como Jesus disse no mandado: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, a todos os povos. Os apóstolos foram os primeiros que receberam, e aí nós somos apóstolos desse tempo. Então Deus confia em nós agora, nesse tempo, na nossa existência. Por isso a gente precisa conhecer, aprofundar, nos encontrar em comunidade, porque esse é o sonho de Deus para toda a humanidade. Esse é o sonho de Deus. Então, foi bom a dinâmica? Que bom, né? Então, agora, antes de dizer que eu vou falar sobre o José que eu disse anteriormente, que é um livro que também vai nos mostrar a idolatria. O que é a idolatria? A idolatria é esse egocentrismo muito forte que cada um pode ter. A gente precisa lapidar. Todos nós temos um pouco de egocentrismo, né? Eu também, o padre, o papa, né? Mas a gente precisa trabalhar, porque nós só seremos seres humanos felizes, completos, se nós vivermos a nossa identidade. E a nossa identidade está escondida em Cristo Jesus. Colossenses 3, versículo 3. A nossa vida está escondida em Cristo. Por isso, quanto mais eu me aproximo, mais eu caminho, mais eu aprofundo a palavra de Deus, mais eu me torno humano de verdade. A minha essência vem para fora. Vai vir para fora, a nossa essência. Quanto mais a gente vai se aproximando de Cristo. Porque a nossa identidade, a condição humana, a natureza humana está escondida em Cristo. Antropologia. Então, a gente precisa disso, caminhar nessa formação contínua para a gente crescer nessa dimensão espiritual e também dimensão. Todas as dimensões vão entrar em uma harmonia quando a gente vai conhecer a nossa essência, a nossa identidade primordial, a nossa natureza primordial. E no livro de Josué vai falar sobre a questão também da idolatria. A idolatria foi de Acã, esse líder, péssimo líder, que sabia que tinha uma aliança com Deus para que a promessa fosse cumprida. Eles tomaram posse da terra, Deus cumpriu com a promessa, mas por outro lado queria a fidelidade do povo. Mas Acã foi o único da tribo que viu aquelas riquezas e tomou posse para si e não levou para o templo, não deixou, porque às vezes José fala: não leva nem para o templo isso, deixa aí, até a feira, vamos acabar com esses esforços, não vai levar nem para o templo. E Acã levou para a sua casa, o seu clã, com a sua família, e contraiu a maldição. É a tradição deuteronomista. Então, essa idolatria é quando a gente tira, como foi bem falado aqui, tira Deus do centro. Deus está em outro lugar, mas quem é o centro sou eu. O meu egoísmo, as minhas vontades, eu sobressair a vontade de Deus. Então, aí entra a idolatria, quando a gente distancia da vontade de Deus. E aí aconteceu no livro de Josué. Josué detecta a idolatria, que não é uma
vê que a tomada da terra depois vai ser repartida. E hoje a gente sabe que no Brasil, né, a gente está fazendo essa correlação, essa relação com a independência do Brasil, que quando teve o Tratado de Tordesilhas, várias famílias receberam terras, né? A gente sabe ali, na quinta série, a gente viu, na quarta série, né? O Tratado de Tordesilhas. Várias famílias receberam terra. Ainda hoje, essas famílias dominam o nosso território, que receberam essas terras. E não tem uma divisão para eles. Tem muita terra, tinha terra para todo mundo. E a gente viu que quando a gente tem um lugar onde a gente pode crescer, a gente pode tirar a nossa subsistência, o povo é mais feliz. Eu tive Maquiné, no Rio Grande do Sul, foi em 2019. E lá a gente estava na profissão religiosa da irmã Viviane, e aconteceu que a gente tanto ia para a cidade, como a gente ia para os sítios, né, para as fazendas assim, no interior. E lá o pessoal falou assim: aqui nós temos tudo, né? Não tem pobre lá. Não tem. Por quê? Todo mundo tem sua terrinha. Se não tem pão, tem a mandioca, vai lá agora a mandioca. Tem a galinha que põe os ovos. A gente tem tudo, não tem dinheiro, né, irmão? A gente tem assim para subsistir. Né? Tem um pedacinho de terra, que ali tem tomate, tem uma alface, tem uma couve. Então você só se vive bem barato. Vou pegar na minha horta e vai e faz a sua comidinha e está bem servido. Aqui na cidade grande não, a gente está às vezes feridos e tem muita terra vazia. Ali poderia estar, né, famílias. Então a gente está vendo que existe essa idolatria até nos dias de hoje. O ser humano, se ele não presta atenção, logo ele cai na possessão. Isso é meu. O individualismo, né? Às vezes a gente vê esses jogos que tem por aí, né? Um milhão, sei lá, né? Esses programas televisivos que a gente assiste, é só um que vence. É um dinheiro que poderia ser repartido com umas 200 pessoas, mas é só um que vence. Só você merece. Vai criando essa individualidade, eu mereço, meu bem-estar, e a gente não vai mais olhando para os irmãos, não vai olhando para pessoas que têm necessidade. E ali no livro de Josué vai mostrar isso, não? Era visto a empatia, quem tinha necessidade. Na distribuição das terras, os levitas não ganhavam terras. Porque os levitas são quem? São os sacerdotes, são os religiosos. Eles têm acesso a todas as terras, mas eles não têm uma terra. Irmã, eu não tenho terreno, eu não tenho nada. A congregação me dá tudo, né? A gente tem uma casa, hoje eu estou morando aqui no Rio, mas eu já morei em Recife, já morei em São Paulo de Maranhão, já morei em São Paulo, já morei no Rio Grande do Sul. A gente vai porque a gente está a serviço de Deus, a serviço do povo. Então os pais também, a gente não tem posse, a gente não tem terreno, não tem nada. É tudo da igreja, tudo da congregação, a gente não nos falta nada. Mas não é nosso, não tem nada escrito como é nosso. Você está vendo como é os levitas também? Ali no Josué, na distribuição da terra, você não vê no capítulo 12 e 13, eles também não vão ganhar nada, porque eles têm direito a tudo, porque tem templo, eles vão viver no templo da igreja. Né? Então a gente tem que ter essa consciência. Ali no livro de Josué é uma retomada da consciência, porque o povo está em crise, porque o povo está se dando conta que falhou com Deus. Porque Deus prometeu, Ele cumpriu. Mas da nossa parte teve alguém que falhou. Então é necessário que a gente retome isso, né? Então a idolatria é aquela relação inadequada com Deus e com os irmãos. É você querer a posse de tudo
irmão? Tratar o outro como apenas um servo, sabe? Só utilizar e pronto. Então agora nós vamos fazer a nossa leitura orante. A leitura orante também do livro de Josué vai nos ajudar a compreender e trazer para perto da gente essa leitura, essa espiritualidade. A leitura orante, ela nos dá a possibilidade de vivenciar uma espiritualidade, para se entender o segredo do mistério que está na Sagrada Escritura, a fim de tornar-se morada. Então a palavra de Deus vai se tornando morada em nós. Então essa palavra vai criando um corpo, vai criando um ritmo em nossa vida. Então eu convido a vocês, se tem a Sagrada Escritura, pega na mão, vamos pegar o livro de Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Josué, a Bíblia, né? Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Vamos fazer a leitura orante dessa palavra de Deus do livro de Josué. Aí nos grupos vocês podem fazer esse momento orante, né? Aqui está falando como se faz esse momento orante no nosso livrinho que vocês têm, cada um recebeu, né? Isso, papai. Olha, a página, cada encontro tem a sua leitura orante. Aqui, ó, você faz a leitura. Olha só, no primeiro encontro, a terra é o dom de Deus, né? Então você vai ler esse capítulo na página 27. Aí você vê a preparação do ambiente, a acolhida, aí você escolhe um canto, né? Aí tem aquele canto aqui, a gente pode até cantar junto. Vamos cantar esse canto na página 28, vamos aprender. Não sei se vocês conhecem, mas vocês podem também abrir no Spotify e aprender. Tudo está no CD, tudo é obra de Deus. O canto é A Mão do Senhor. Vamos cantar juntos? Página 28. Sobre mim está a mão do Senhor, sobre mim a mão do Senhor, sempre esteve e estará. Sobre mim a mão do Senhor, sobre mim a mão do Senhor, sobre nós está a mão do Senhor, sobre nós. Sobre nós a mão do Senhor, sobre nós a mão do Senhor. Mais uma vez. Sobre mim está a mão do Senhor, sobre mim a mão do Senhor, sempre esteve e estará. Sobre mim a mão do Senhor, sobre mim a mão do Senhor, sobre nós está a mão do Senhor, sobre nós a mão do Senhor, sempre esteve e estará. Sobre nós a mão do Senhor, sobre nós a mão do Senhor. E aí na página 30 nós temos as leituras. E depois nós vamos ver o texto de perto. Esse ver o texto de perto a gente pode fazer a leitura orante da palavra de Deus. Aí vocês vão fazer esse, ver o texto de perto, para a gente fazer a leitura da palavra de Deus. Aí eu vou convidar alguém que tem a Bíblia na mão, gostaria de ler aqui para nós esse texto, que é o capítulo 1, e já vamos falar ali, os versículos de 1 a
O Senhor disse a Josué, filho de Nun, assistente de Moisés: meu servo Moisés morreu. Vamos agora, passa o Jordão, tu e todo o povo, e entra na terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vossos pés, eu vos dou, como prometi a Moisés. O vosso território se estenderá desde esse deserto e desde o Líbano até o grande rio Eufrates, todo o país dos Hiteus e até o mar grande para o ocidente. Enquanto viveres, ninguém te poderá resistir. Estarei contigo como estive com Moisés. Não te deixarei, nem te abandonarei. Ser firme e corajoso, porque tu has de introduzir esse povo na posse da terra que jurei seus pais dar-lhes. Tem ânimo, pois, e ser corajoso para cuidadosamente observar toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te afastes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas feliz em todas as tuas empresas. Traze sempre na boca as palavras deste livro da lei. Medita dia e noite, cuidando de fazer tudo o que nele está escrito. Assim prosperarás em teus caminhos e serás bem-sucedido. Isto é uma ordem: ser firme e corajoso. Não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo, em qualquer parte para onde fores. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Isso. No primeiro passo da nossa leitura, nós vamos perguntar o que diz o texto. Então, nesse momento da leitura orante, nesse primeiro passo, a gente não precisa, assim, fazer uma exegese da palavra de Deus, mas a gente vê o texto. O texto fala que Josué, ele é o escolhido para tomar posse da terra. E Deus comunica para Josué e fala para Josué ser forte, corajoso, não desviar, se olhar para a direita e para a esquerda. Então, o texto, o que diz o texto? O texto diz da comunicação de Deus para Josué. Josué de ontem e Josué de hoje. Somos nós. O texto, a gente vai ao texto e fala aquilo que o texto diz. Não precisamos fazer nenhuma interpretação nesse primeiro momento da leitura orante. O que o texto diz? Então você vai no concreto. O texto diz: é Deus falando para Josué não se desviar, para que ele seja forte e corajoso, porque Deus vai dar a posse da terra. E aí, para a gente passar para o segundo passo da leitura orante, a gente canta um mantra. A gente faz um canto pequeno. Esse mesmo que a gente cantou, que está na página 28. Vamos cantar mais uma vez? Palmas fortes. Sobre mim está a mão do Senhor. Sobre mim está a mão do Senhor. Sempre esteve e estará sobre mim a mão do Senhor, sobre mim a mão do Senhor. Aí esse segundo passo é o passo da meditação. Então a meditação é o que o texto diz para mim. Então nesse momento a gente também pode lembrar outros textos que dizem a respeito desse texto de Josué, que fez você lembrar, olha, naquela parte que Jesus falou para Pedro, né? Tenha fé quando Pedro está afundando no mar.
Senhor está sobre você. Então, a gente pode lembrar outros textos que nos remetem a esse de Josué, que fala dessa comunicação de Deus, dessa teofania, dessa manifestação de Deus na vida de outras pessoas, outras personagens bíblicas. Então, na meditação, o que o texto diz para mim? Aí a gente vai falar, o texto diz para mim parece ser forte, corajosa, não me desviar de nada nem do outro, mas caminhar com olhos fixos em Jesus, o nosso mestre, que é o caminho, a verdade e a vida. E a gente pode cair, eu posso lembrar de outros textos que também Deus se manifestou e disse: tenha fé, né? Não temas, eu estou contigo, né? E outros textos bíblicos. Então, vamos fazer essa experiência, né? O que o texto diz para nós? Você pode voltar mais uma vez, a leitura silenciosa desse texto, e aí cada um pensar o que texto, esse texto de Josué, capítulo 1, versículo de 1 a 9, diz para mim. Alguém gostaria de partilhar o que o texto diz para você? Em José? José recebeu Maria. Isso. José, o pai adotivo de Jesus, recebe uma missão, né? Cuidar do Filho de Deus. Isso mesmo. E José também está recebendo uma missão, né? Está recebendo uma missão de Moisés, de Deus, né? Mas alguém gostaria de partilhar? O que o texto diz para mim? Versículo 5. Enquanto dever de mim estarei contigo, com Moisés, não te deixarei Sete.
Sim. João. Basta-me a graça, né? A gente viu que Abraão observou, né? Se desviou. Isso. Nunca deixar de meditar. Isso. Tira foto. Estamos fazendo a meditação da palavra no livro de Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9. São Paulo vai dizer: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Também pode lembrar nessa outra situação. Sobre mim está a mão do Senhor, sobre mim a mão do Senhor, sempre Ele estará. Sobre mim a mão do Senhor, sobre mim a mão do Senhor. Aí o terceiro passo da nossa leitura antes é o momento da contemplação. É o momento da gente experienciar, fazer experiência com essa palavra. E fazer experiência, a gente pode usar o recurso de a gente fechar os olhos, entrar no texto, entrar nessa cena onde Josué recebe de Deus a sua nova missão. E quais são aqueles mandamentos que o Senhor fala para Josué? Josué, ele recebe as recomendações de Deus para essa nova missão que ele vai assumir. Então a gente fecha os olhos, entra na cena e fica visualizando esse momento de teofania, de manifestação de Deus a Josué. E ali você vai ver, ou você é Josué, você se coloca na pessoa de Josué, ou você é uma pessoa de fora que está olhando essa cena. E o que você sente ao contemplar essa cena? Então você faz a experiência da palavra de Deus. Quando você penetra na cena e se coloca ali, o que eu falaria? Será que eu ia falar alguma coisa?
Contempla. Contemplar é entrar na cena e sentir a mão de Deus, sentir esse texto mais perto da gente. E ao contemplar essa cena, entrar nesse texto, qual foi o sentimento que brotou no seu coração? Qual foi a experiência que você sentiu? Qual foi o sentimento? Sentimento de temor, o sentimento de alegria, sentir coragem, responsabilidade, obediência, paz, motivação, confiança, medo de não corresponder à vontade de Deus. Temor. Faz parte, né, da nossa condição humana, né? O temor. Insegurança. Isso. Verdade. É que ele já tinha o exemplo de Moisés, depois agora ele vai assumir essa missão da continuidade. Será que eu vou dar conta?
porque vem a nossa autossuficiência, né, de ser tudo, né, essa prepotência. Gente, eu estava assistindo o filme da Elis Regina, né, nós estávamos assistindo na Netflix, passou, né, não sei se vocês assistiram. É um filme, né, que passa um pouco da história dela e tem um momento que mostra que as gravadoras da época já encomendavam as músicas. Falavam, isso não vende. Falavam para ela, isso não vende. Ela é compositora também. Isso não vende. Você tem que fazer música assim, assim, assim. Falavam, nossa! Eles querem tirar a nossa inspiração, a nossa intuição, e agora querem virar tudo mercado. A gente tem que fazer por encomenda as pessoas que vendam. Esse marketing é prepotente. Aí você já falou isso. Gente, interessante. Tem que ser assim, ó. O marketing, né? O mercado, o lucro, isso faz isso que vende. Cadê o bem? Isso não é questão de venda. Vai fazer o bem? Vai desenvolver o ser humano? Vai construir o ser humano? O ser humano vai se encontrar consigo, com Deus e com os outros? Esse deveria ser o parâmetro. Não como a Cã fez, né? O parâmetro para mim e para a minha família. Eu vou defender os meus. Eu vou pegar essas riquezas para mim e para a minha família. Esse é o péssimo líder. Né? Não pensou no bem comum. Então, essa prepotência, como o seu filho falou, a gente também pode ter em nós. Então a gente tem que ter cuidado, tem que ter consciência que não está só em Natan, não. Está aqui também comigo. Eu também tenho essa prepotência. Sobre mim está a mão do Senhor, sobre mim a mão do Senhor, sempre esteve e estará sobre mim a mão do Senhor, sobre mim a mão do Senhor. Aí o quarto passo é o momento da gente orar, rezar, agradecer essa palavra que Deus nos comunica nessa tarde. E aí a gente se dirige a Deus de uma forma como eu me dirijo para o Nilo, para o Padre Dutra, para a Mônica, para a Ângela. Eu vou falar com Deus como fosse meu amigo. Mas, Senhor, muito obrigada. Essa palavra me iluminou, me trouxe ânimo, me trouxe força, me trouxe também comprometimento com a missão que você me confia. Muito obrigada, Senhor. Que o Senhor vai guiando os meus passos como guiou Josué. Vai me dando a palavra certa para cada irmão, que eu saiba distribuir a cada um conforme a sua vontade e não a minha vontade. E aí a gente vai fazendo essa oração para Deus, agradecendo essa leitura orante da palavra nas Sagradas Escrituras. Então a gente agradece as nossas palavras e como se eu estivesse conversando com o nosso melhor amigo. Tivesse não, ele é o melhor. Então agora alguns minutos para a gente fazer a nossa oração diante dessa palavra que Deus nos comunicou.
Sobre mim está a mão do Senhor, sobre mim a mão do Senhor, sempre esteve e estará. Sobre mim a mão do Senhor, sobre mim a mão do Senhor. E o quinto passo é a ação. O que a palavra de Deus me leva a viver no meu cotidiano, no meu dia a dia? Agora é hora da gente assumir esse compromisso com essa palavra. Então a gente pode pensar o que essa palavra me leva a viver no meu dia a dia daqui para frente. Dessa tarde que nós meditamos esse livro de Josué, que toda a igreja do Brasil está rezando nesse mês da Bíblia. Josué foi um líder que soube unificar, unir, trazer a comunhão. Às vezes, as nossas relações, a gente pensa diferente, tem visões diferentes do mundo e às vezes a gente não compreende o outro. Então eu peço a Deus, quero me comprometer a buscar a comunhão, sempre mais, né? Sempre mais buscar a comunhão. Entender que cada um tem o seu processo, cada um está no processo de desenvolvimento, de evolução, e aos poucos cada um vai chegando no lugar que Deus deseja que chegue. Mas para isso é necessário comprometimento. Então, o comprometimento é com a comunhão, porque nós somos cristãos. Tem 15 minutos? Nós somos cristãos, e o cristão, ele tende a ser como a Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade é a comunhão. Nós seguimos a Cristo e Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas a nossa meta é a Santíssima Trindade. Viver em comunidade e em comunhão. De amor, partilha e comunhão. Então eu quero me comprometer nesse momento, viver em comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com meus irmãos, comunhão com todas as pessoas que Deus vai colocando na minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao princípio, agora e sempre. Amém. Quem gostaria de partilhar o que a palavra me leva a viver no meu dia a dia?
que a gente vai evangelizar. É porque Acã, a gente vê assim, o péssimo líder, né? Acã, ele falou uma coisa e fez outra. Às vezes a gente pode fazer isso. Isso é esquizofrenia, né? Fala uma coisa e vive outra. Não é possível, não desvie, né? Ali está falando, não se desvie. Então a gente tem que falar e assumir a missão que Deus nos confia, né? A gente não pode desviar. E tem que ser responsável e manter-se firme até o final. Eu vi uma coisa muito, para mim, pelo menos, interessante: o seguinte: nunca tinha lido o livro do Josué, nunca tinha feito uma festa semana, enfim, mas uma coisa que eu vi aqui em relação a Josué, que eu estava para mim, é o seguinte: quem era Moisés? Moisés foi aquele que esteve com Jesus até antes da morte dele lá no Monte Tabor, apareceu lá, Moisés. Quer dizer, era um cara tão importante para Deus, tão amigo de Deus, andava junto com Deus. Aí eu vou substituir aquele que é o top do top. Então Josué, como eu vou falar aqui, deve ter se borrado todos mesmo. Qualquer um, você substituir uma pessoa que tem o poder que tinha Moisés dentro da religião, é o que eu trago para a gente assim: você quando vai substituir alguém, por isso eu falo, dentro da uma pastoral de Jesus, tem aquele líder que eles ficam lá na pastoral, está fazendo um trabalho maravilhoso, mas por qualquer motivo ele sai. Aí você vai substituir, aí você quer fazer melhor do que ele. Não, faz o mesmo que ele estava fazendo, se o que ele estava fazendo era bom. A gente quer fazer o melhor, quer ser melhor do que ele. Aí eu vou substituir o ano para fazer melhor do que ele. Não, se ele está fazendo um bom trabalho, continue fazendo. Isso. Continue fazendo. Foi o que Josué fez. Quando você perguntou quem era Moisés, eu até brinquei que ele não era guerreiro. Deus está dizendo, se estiver mentindo. Não, tá certo. Ele não era guerreiro, ele não era lutador, simplesmente ele era um cara que ele reunia, ele agregava, ele não dividia. Então eu acho que o mais importante dentro da comunidade é a gente agregar, é a gente ser irmão, ser amigo, e é aquele negócio, sem uma coisa que acontece muito, não é só dentro da igreja, não é só aqui, é no mundo inteiro. É aquele sorriso. A gente tem que ser irmão mesmo. Quando você abraça alguém, cumprimenta alguém, tem que ser com carinho. Assim que Josué também conquistou a Deus. Ele conquistou a Deus com a atitude dele. Como foi falado aqui, alguém falou. As atitudes dele foram importantes. E Deus viu isso nele. Líder, nada. Bom pastor. O exemplo de Josué foi o bom pastor, que deu alimento na hora certa, distribuiu as filhas de acordo com as necessidades de cada clã, de cada família, né? Distribuiu a terra para aquela subsistência, direitinho, ouvindo as pessoas, sendo sensível às necessidades das pessoas. Às vezes na comunidade alguém está desempregado, está triste, acompanhado. O que a gente vai fazer? A gente tem que se reunir e falar: vamos lá ajudar fulano, se está passando por essa dificuldade na casa dele, vamos lá ver o que ele precisa, ouvir. Eu preciso que você venha aqui rezar, que meu sobrinho está doente, meu tio está passando mal, perdeu uma esposa. Eu vou lá rezar, vou visitar. É um paroquiano nosso, um paroquiano que anos e anos ajudou, os pais deles ajudaram a construir essa paróquia. Vamos lá em comunidade, vamos três fazer uma visita. Essa pessoa que nos
nos ajudou tanto e agora está passando por um momento difícil. Vejam como eles se amam. Nardes. Vejam como eles se amam. Como a Sueli falou também, né? As pessoas vão ver os gestos. Olha, pessoal da igreja foi ali, olha, na casa do José, para visitar. Ai, eu acho que eu vou lá para ouvir o que eles têm para dizer. Aí chega, você chega, ai, lá na escola, tão bonita, história de Deus, eu senti uma paz. Às vezes você nem falou, você só sorriu. Ai, eu senti uma paz tão grande. Você é diferente, você passa uma serenidade, uma coisa boa. O que você é? Eu sou cristã, sou católica. Às vezes são gestos que não precisa de muita palavra, até o orador de boa mesmo. Um gesto que você faz desinteressado, né? Poxa, nossa, eu nesse dia eu vi no Instagram, eu acho que vocês também viram, né? Porque eu não ver. Até irmã ver, se ele não vir, imagina você. Aí eu vi o cara, né? Assim, vinha assim o casal de moradores de rua, né? Situação de rua, assinado na charrete, os dois assim, e aí o homem chega dentro e faz assim, né? E aí dá R$50. Ela dá um sorriso maravilhoso, né? Ela não pensava, ela estava cumprimentando, né? Pensava que ela só cumprimento. E ele deu R$50. A gente pode ser assim, não é só isso. Nossa! Às vezes era aquilo que a pessoa está pensando, não é muito dinheiro. Não é só isso. Ela tem um sorriso largo, bonito, grande, generoso, né? Não vamos também ser assim como Josué, né? Ter aquela atenção, aquela sensibilidade na nossa comunidade, como o Senhor falou, não, o Senhor? Seu João Carlos, dentro da comunidade, você é sensível ao outro também, que às vezes todo mundo foi sensível a você, né? Vou trazer um lanche para ela. Tu ouve mesmo? Madalena, ela falou que comeu a mesa, todo mundo vai trazer um lanche para ela, para ela poder descer. Está vendo a sensibilidade, né? Sensibilidade que a gente precisa ter. E como José também teve. Né? Então, sobre está a mão do Senhor, sobre mim a mão do Senhor, sempre esteve e Ele estará. Sobre nós a mão do Senhor, sobre nós a mão do Senhor. Agora de pé vamos fazer essa oração para que a gente nesse mês aqui possamos caminhar, dedicar um tempo para meditar o livro de Josué, lendo cada capítulo. Agora você já tem os livros aqui, esse livro que é o livro básico para a leitura de Josué. Esse outro livro aqui é um livro de estudo profundo. Quem quer conhecer mais profundamente o livro de Josué pode adquirir esse livro, que é organizado pela irmã Zuleika e outros autores biblistas, e esse também, o Cerco de Jericó. São 3 obras que vão ajudar a gente a dar razão à nossa fé e à nossa fé bíblica, que nós cristãos católicos precisamos cada vez mais crescer. E agora nós vamos fazer essa oração pedindo a Deus que nos conduza nesse mês da Bíblia, conduza todas as pessoas da nossa comunidade e também dos nossos grupos, né, de círculos bíblicos, de meditação. Nós podemos fazer a reunião na nossa família, podemos fazer a reunião no nosso prédio, no nosso condomínio, enfim, aonde nós podemos fazer essa comunhão, essa comunicação sobre o livro de Josué, façamos para que outras pessoas também possam conhecer essa palavra que é vida, que liberta, que ilumina, que nos guia para o caminho da felicidade. Rezemos juntos a Jesus. Ó Jesus, verdadeira luz que ilumina
Queremos agradecer a presença da irmã Paulina e a Renata e agradecer também a Livraria Paulinas por todo o suporte que vocês nos dão a cada ano, no mês da Bíblia. Vocês estão sempre aqui conosco. Esperamos renovar a cada ano a nossa parceria e cooperação. Queria aqui chamar o Padre Luta para dar a menção final, agradecer também quem nos acompanhou pelo Facebook, lembrando que haverá retransmissão no nosso canal no YouTube, para o site da Adoração de Jesus no ar, e quem recebeu o link que está nos encontros, compartilhe com mais pessoas, que esse conhecimento aí a gente leva para a vida, tá bom? Deus nos abençoe, Deus nos dê a paz que só o amor é que nos traz, a paz que só o amor é que nos traz. Deus nos abençoe, Deus nos dê a paz que só o amor é que nos traz, a paz que só o amor é que nos traz. Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Abençoe a todos, Deus infinito do amor, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.